Começamos então com a parte de membrana plasmática e todos os outros tipos de revestimentos que a célula puder ter. Então, a membrana plasmática é o primeiro tipo de limite que delimita de onde para onde começa a célula. Então, a nossa membrana plasmática, ela na verdade foi descrita por dois cientistas chamados Singer e Nicholson. Esses dois cientistas, na verdade, estudaram muito até entender que a membrana plasmática ela deveria ser uma capa que revolve a célula e essa capa ela tem que ter uma certa mobilidade. Então essa capinha que envolve toda a célula, ela tem que permitir que coisas entrem e saiam, mas também tem que ser capaz de segurar moléculas lá dentro. Então, essa membrana plasmática, depois deles estudarem muito, eles propuseram que ela deveria ser composta por uma série de pequenas estruturas, que todas elas ficassem encaixadas, formando uma estrutura fechada, mas com uma certa mobilidade. E eles deram o nome do modelo que eles propuseram para essa membrana plasmática de modelo mosaico fluido. Por quê? Porque, na verdade, o mosaico é uma figura, uma imagem formada por vários segmentos. E fluidizado porque tem mobilidade. Justamente por isso, quando a gente aperta a nossa pele, ela consegue se mexer. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que, pela proposta do modelo mosaico fluido, a composição química da membrana ela precisaria ter moléculas que fossem rígidas e ao mesmo tempo flexíveis, moles assim. Sendo assim, eles propõem que a composição da membrana plasmática seja lipoproteica, ou seja, ela possui lipídios, especialmente fosfolipídios. A partezinha aqui em cima da bolinha é um fosfato, que é um sal mineral insolúvel, e a parte toda de baixo aqui, as duas perninhas, são as camadas lipídicas. Então, dentro da estrutura de um fosfolipídio, nós temos duas partes. A parte hidrofílica, que é a parte então do sal mineral, e a parte hidrofóbica, que é a parte da gordura, né? Porque gordura, ou seja, lipídio, não se mistura com água. Graças a essas duas moléculas, a polar e a apolar, ou seja, a hidrofílica e a hidrofóbica, a gente vai ter, nesse caso, como controlar para a água não ficar saindo do nosso corpo o tempo inteiro. Sendo assim, o que acaba acontecendo aqui, a composição lipoproteica, ou seja, lipídios mais proteínas, tem como fosfolipídio o principal tipo de lipídio e como parte proteica, ou seja, de proteínas, vários tipos de proteínas, entre elas permeases, que são proteínas que ajudam a transportar moléculas de porte médio para dentro e para fora da célula, aquaporinas, por exemplo, que são proteínas especializadas em transporte de água de um lado para outro da membrana plasmática, proteínas integrais, que são proteínas que atravessam de um lado para outro da membrana, em geral transportando íons, por exemplo, elementos como, por exemplo, o cloreto, ou então o sódio, o potássio, o magnésio. Então, são alguns tipos de proteínas. Sendo assim, as funções desempenhadas por esta membrana plasmática, que segue um modelo mosaico fluido, são delimitar o tamanho que a célula tem. Então, a membrana define que tamanho a célula é, maior ou menor, depende do tamanho que a membrana fica. Segundo, ela ainda tem capacidade de manter o lado interno e o lado externo da membrana com constituições químicas diferentes. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o lado de dentro e o lado de fora não são iguais. É por isso que o teu corpo tem algumas coisas para dentro e do lado de fora tem ar, por exemplo. Ou quando tu entra na piscina, do lado de fora do teu corpo tem água. Então, quem garante que as coisas ficam diferentes do lado de dentro e do lado de fora é a membrana plasmática. Além disso, a membrana também tem a capacidade, então, de controlar a passagem de moléculas de dentro para fora. Essa capacidade de controlar a passagem de moléculas de dentro para fora da membrana, a gente chama de permeabilidade seletiva. É o nome mais famoso e mais popular em termos de entender o que a membrana plasmática faz, tá? Em termos funcionais. Então, a permeabilidade seletiva, delimitar o tamanho que a membrana, né, define para a célula e ainda poder manter os conteúdos interno e externo da membrana plasmática com recheios diferentes, vamos dizer assim. Então, olhando a membrana de acordo com esse modelo mosaico fluido, a gente tem uma estrutura mais ou menos assim. É uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, tem uma camada de fosfolipídios por cima, tem uma camada de fosfolipídios por baixo, então elas ficam de frente uma para a outra. Essas bicamadas de fosfolipídios, então, são intercaladas com proteínas. Essas proteínas, quando elas não atravessam de fora a fora, ou seja, de dentro para fora, a membrana plasmática, essas proteínas são chamadas de proteínas periféricas ou proteínas extrínsecas, que seria essa aqui e essa aqui. A periférica é aquela que não vai ser uma proteína que atravessa inteiramente. Então, essa proteína aqui, que é uma proteína extrínseca para o lado externo, essa é uma proteína extrínseca para o lado interno. Essa do meio, que atravessa integralmente, que atravessa totalmente, é uma proteína
integral. Essas proteínas integrais, então, são aquelas que eu falei antes, que podem, entre outras coisas, cuidar principalmente da passagem de elementos iônicos, por exemplo. Então, ligados nesses tipos de proteínas aqui e nos fosfolipídios, em células animais, vegetal não tem, a gente pode encontrar um outro tipo de gordura, ligando diretamente com proteínas aqui no meio, entre os fosfolipídios, formando o colesterol, tanto o bom quanto o mau colesterol. Só que esse colesterol, é importante ressaltar, salientar, ele só é encontrado em células de animais, não tem em célula de vegetal. Sendo assim, se tu é uma pessoa que come, por exemplo, carne, o que acaba acontecendo é que o teu corpo, além de fabricar o colesterol, ele está ingerindo o colesterol. Por isso que é normal que pessoas que façam ingestão de carne possam ter uma quantidade de colesterol um pouquinho mais elevada. Já pessoas que não comem carne, elas também têm colesterol, o que a gente fabrica, mas ela já não vai ter aquele que ela ingere, então ela vai ter só o que ela fabrica. Então só se o corpo dela fabricar demais. Então nesse caso, colesterol é um tipo de lipoproteína, que é uma gordura com proteínas, ligado somente nas membranas das células animais. Esse colesterol acaba servindo para manter a membrana um pouquinho mais firme, um pouquinho mais rígida, e ajuda ela a fazer o controle, então, da permeabilidade seletiva, que é controlar o que entra, o que sai, se é que entra e se é que sai. Ainda, uma coisa bem importante, essa membrana, que ela não é uma estrutura reta e rígida, ela tem uma certa mobilidade, assim. Então, o que acaba acontecendo? Essas proteínas todas, embora elas façam parte de toda a estrutura da membrana, se a gente pudesse, por exemplo, pegar o dedo aqui e empurrar para o lado, assim, essa proteína grandona ela deslocaria. Porque como a membrana ela é fluidizada, ela é mole, essas proteínas todas elas têm capacidade de mexer, mas dentro do próprio plano da membrana. Então tu pode reposicionar as proteínas e distribuir elas melhor pela membrana, desde que elas não saltem fora ou não afundem para dentro. Mas para a direita e para a esquerda, beleza, tudo certo. Elas podem se deslocar e se reorganizar na estrutura da membrana plasmática. Então, é através dessas proteínas que a gente pode ter substâncias que passam para fora, que passam até o meio para os fosfolipídios, que passam até o meio para os fosfolipídios. Ou ainda, a capacidade de tocar nas coisas e, opa, isso aqui não é daqui. O teu corpo sabe fazer isso, sabe reconhecer. Como é que ele reconhece? Através de estruturas que estão presas na membrana plasmática para o lado de fora. Então imaginemos que esse lado daqui para dentro é dentro da célula, daqui para cima é fora da célula. Para o lado de fora, especialmente em células animais, células de protozoários e algumas bactérias, a gente pode ter um conjunto de estruturas que ficam presas diretamente nas proteínas ou presas diretamente dentro dos lipídios. Quando acontecer isso aqui, tudo aquilo que está preso ali quase sempre é glicídio, é um tipo de carboidrato. Então, o primeiro grupo de glicídios, os que vão estar ligados diretamente nas proteínas, são chamados de glicoproteínas. São proteínas com glicídios, com açúcares junto. Segundo, quando a gente vai ter glicídios ligados com os lipídios dos fosfolipídios, aí forma um conjunto chamado glicolipídio. Se a gente falar de todas as coisas que tem por fora da membrana plasmática, sejam glicoproteínas ou glicolipídios, ao conjunto todo, glicoproteínas mais glicolipídios, a gente dá o nome de glicocálix. Então, o glicocálix ou glicocálice, ele na verdade está por cima das membranas celulares e ele funciona que nem mãos que vão tocando nas coisas e vão tateando, vão sentindo as coisas. Justamente por isso, esse glicocálix ele tem entre alguns papéis, alguns relevantes, como por exemplo, reconhecimento celular. É assim que as células do nosso corpo sabem tocar num órgão de uma pessoa que foi transplantado para a gente, tipo, por exemplo, um coração, toca uma célula na outra e elas se reconhecem. Então, assim também, a gente consegue fazer o reconhecimento de células sanguíneas. E o teu corpo consegue identificar quando entra uma célula que não é dali. Por isso que a gente não pode ficar doando qualquer tipo de sangue para qualquer tipo de pessoa. Sendo assim, o reconhecimento celular é uma das coisas importantes que o glicocálix faz. Além disso, nós temos um outro tipo de coisa importante, nutrição. As células, através disso aqui, conseguem tocar em nutrientes que nem glicídios, que são carboidratos, proteínas, gorduras, reconhece, encosta, agarra e puxa para dentro da célula. Então, ajuda a fazer um processo importante chamado fagocitose, que é um mecanismo que a célula utiliza para poder comer, tá? Então, a nutrição da nossa célula. E então, um terceiro tipo de atividade bem importante, que é a função de defesa.
Nós temos um grupo de células especiais de defesa, chamadas glóbulos brancos ou leucócitos, que vivem dentro do nosso sangue circulando. E aí, quando o glicocálix deles toca num vírus, toca numa bactéria ou toca em algum agente patogênico, né, o que causa doenças, eles vão lá e agarram aquilo ali, puxa para dentro da célula e destrói. Então o papel deles é destruir alguma coisa, só que quem coleta esses elementos estranhos, que reconhece esses antígenos ou agentes patogênicos, sempre vai ser o glicocálix. Então, nas nossas células de defesa, nas nossas células sanguíneas, nas células dos nossos órgãos, o glicocálix é que faz esses papéis. Reconhece as coisas, tocando nelas, justamente para poder saber o que deve ser comido e destruído, o que deve ser rejeitado. Então, o teu corpo usa o glicocálix para esses tipos de papéis. Então, lembrando, animais têm, protozoários normalmente têm, e algumas bactérias podem ter. Não é muito comum em seres como bactérias, mas pode, certo? Então, nós temos, em vez do glicocálix em algumas células, um revestimento que é uma capa gigantesca e grossa pelo lado de fora. Essa capa, ela pode funcionar às vezes como um esqueleto. Então ela pode ser chamada, em vez de membrana plasmática ou membrana celular, que é essa membrana aqui, que é aquela que delimita o tamanho da célula, a gente pode ter uma membrana chamada membrana esquelética, ou, com o nome mais conhecido, parede celular. A parede celular, ela é uma parte mais grossa, ela é uma parte externa. Por isso, quase sempre quando ela está, o glicocálix não está. Então, a parede celular é um revestimento rígido, é mais durinho, é para garantir que a célula fica mais firme. Justamente por isso, normalmente quem tem parede celular não tem capacidade própria de locomoção. Por exemplo, planta tem e planta não sai andando por aí. Fungo tem, fungo também não sai andando por aí. Então, nesses casos, as paredes celulares estão presentes naquelas formas que habitualmente não terão o glicocálix. Sendo assim, está presente em vegetais e é feita de celulose, que é um carboidrato polissacarídeo. Tem algas, que são muito parecidas com as plantas, também é feita de celulose, que também é um carboidrato polissacarídeo. Ou, em algumas outras algas, ela pode ser de dióxido de silício ou sílica, que é tipo um pozinho de vidro. Nesse caso, ela é mais rígida e é particular para algumas algas, né? Como, por exemplo, as algas diatomáceas. Tá? Então, é algo especial. Ainda, nós podemos ter nos fungos uma parede celular feita de quitina, que é um carboidrato polissacarídeo também, tanto assim como a celulose, com caráter e funções estruturais, ou seja, garante dureza, garante rigidez, certo? Então, a quitina nos fungos. E ainda, das bactérias. A parede celular das bactérias é um caso à parte. Por quê? Porque, na verdade, ela é uma parede celular bem mais grossa, mais rígida, e às vezes é tão rígida que a gente não consegue transpor ela com os antibióticos para matar uma bactéria. Então, a parede celular das bactérias, ela contém na sua composição peptídeo-glicanos. Peptídeo significa aminoácidos, proteínas pequenas, e glicano significa glicídio ou carboidrato. Então, tem duas moléculas diferentes que se grudam, se associam, para formar uma parede celular mais resistente. Tá? Então, o peptídeo-glicano é uma coisa que tu não encontra em seres vivos, só encontra em bactéria. Então, esse tipo de molécula aqui, ele garante às bactérias, às vezes, uma capacidade maior de resistência, de durabilidade e de sobrevivência também na natureza. Então, peptídeo-glicano é um tipo de parede celular atípica, anômala. E ainda, então, para fazer uma comparação só para entender melhor, se a gente pegar uma célula vegetal, como exemplo, por dentro nós temos essa linha escura que representa onde está a membrana plasmática. Aí, nós vamos ter, como toda célula vegetal, uma célula eucarionte, tem um núcleo, tem um vacúolo, que é para estocar água, daí isso é característica de vegetal especificamente, tem uma camada todinha de organelas verdes, chamadas cloroplastos, que são aquelas que fazem a fotossíntese, e aí vem a parte de revestimento, a parte da parede celular ou membrana esquelética. Nesse caso aqui, ó, em vermelho, a gente vai ter uma capa bem grossa, que é a parede celular de celulose, por isso chamado parede celulósica. Essa parede celulósica vai crescendo cada vez mais para dentro. Então a primeira que cresce é a parede primária, a segunda que cresce é a secundária, a terceira é a terciária, e assim por diante. Então, nesse caso, o espaço citoplasmático, o recheio do lado de dentro, tende a ficar ao longo do tempo cada vez menorzinho. Sendo assim, nesse caso, a parede de celulose, ela em geral tem nas plantas uma membrana que fica bem no meio, tá? Que seria representada por essa linha pontilhada aqui. Essa membrana que fica no meio é a primeira membrana que aparece quando uma célula vegetal está nascendo, chamada de lamela média.
A lamela média, então, ela vai ser a grande responsável por formar o primeiro ponto onde se deposita a celulose para poder, aos poucos, crescer uma nova parede celular. Então, nesse caso aqui, nós temos o primeiro pedaço, que é toda a estrutura e composição da membrana plasmática, e os dois possíveis tipos de revestimentos que temos. Na próxima aula, a gente vai falar então sobre a fisiologia da membrana, ou seja, como é que ela funciona para controlar a passagem de moléculas para dentro da célula ou para fora da célula. E ainda funções alternativas, funções extra que a membrana possa vir a desempenhar.